volta com o Tribuna Independente, nessa noite falando sobre aviação, voos e essa capacidade de pilotar um avião. Nossos dois convidados, Edson Luiz Gaspar, coordenador do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, e Francisco Carlos Miralles, instrutor de voo, Delta Escola de Aviação Civil e do aeroporto de Campinas. Está sendo muito interessante essa conversa porque são coisas que a gente não tem para quem perguntar. Quando a gente vai pegar um avião, está todo mundo ali trabalhando e todos ali muito sérios, entretidos naquilo que tem que fazer. Quando no dia a dia a gente encontra um piloto, eu acho que também assim, eu sempre fico imaginando, vai numa festa, tem um piloto. Coitado desse piloto, eu acho que ele fica respondendo as mesmas perguntas o tempo todo, não é assim? Mas é fantástico, né, Gaspar? Às vezes somos nós que ficamos com o assunto de aviação o tempo inteiro. O churrasco entre pilotos vai falar de aviação, o encontro entre família... Encontro da família, tal, vem fala todo sobre mundo. Aviação. Às vezes a gente tem que se policiar para falar de outros assuntos, senão volta na aviação. Tem até um post, eu vi hoje no Facebook, de um piloto escolhendo namorada. Então ele sentava a namorada na ponta da mesa e começava a falar Boeing, Airbus, jet lag, começava a falar vários termos de aviação. Ela falou, o que você está falando? Eu falei, chama a próxima. Então, piloto tem prazer de falar de aviação. Tem prazer de falar de aviação. Tem que estar no sangue mesmo, né? Exatamente. Isso explica, por exemplo, porque tem uma certa disciplina, acho que o Francisco estava insistindo nessa temática, tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. E de fato, porque assim, no dia a dia, a responsabilidade de vidas, ali tem 200, 300, 500 vidas que, entre aspas, estão também nas suas mãos. Estão na mão do piloto, sem dúvida. Sem dúvida. Daquela parte que a gente estava falando antes, da parte médica, da parte teórica, então sempre estudando, sempre com avaliações pela ANAC, não são fáceis, né? Tem que se dedicar realmente e depois, ou um conjunto, né? Nenhuma depois, só a médica antes de todas, Sim. Aí depois a parte prática também, e aí não dá para estar meio bom, tem que estar sempre muito bom. Foi aquilo que o Marcelo Bertoldi, que ele é instrutor, ele é professor da universidade e também ministro de instrução lá de simulador de voo na Delta, que ele falou que tem o comandante e você tem o manicaca lá. O manicaca é o cara que não quer saber de nada, só que cada vez mais extinto, né? Então, normalmente, o piloto ele está compenetrado, ele está preocupado e quando perguntam assuntos ligados à aviação, ele realmente quer falar de aviação, ele gosta de falar de aviação, porque ele vive a aviação. É vocação. Então, aquilo que eu estava comentando com você no intervalo, na universidade, da Anhembi Morumbi, nós temos no site, existe uma área dúvidas, fale com o coordenador. Então, eu recebo todos os dias e-mails do Brasil inteiro, as pessoas me perguntando várias questões ligadas à aviação. Algumas questões mais técnicas, olha, eu já sou piloto, eu vou na empresa aérea XYZ e eu quero fazer curso superior. Tá, pergunta de um piloto, eu tenho que responder tecnicamente para ele. E eu recebo pergunta do menino que tem 16 anos, meu sonho de vida é ser piloto, como é que eu faço? Então, são pessoas perguntando tudo quanto é coisa ligada à aviação. Pergunta se eu reclamo de responder. Eu gosto, de verdade. Então, o piloto, ele gosta de falar de aviação. Então, como vocês gostam de responder, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer o jogo rápido com várias perguntas seguidas. Ayrton, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Se a caixa preta é a única parte do avião que permanece intacta em acidentes, por que não se fazem aviões do mesmo material que a caixa preta? Dessa forma, estaria tudo intacto. Solucionado. Na verdade, a caixa preta é uma caixa blindada, muito pesada, muito reforçada. Se fosse feito com esse material, o avião não teria condições de voar. Então a gente tem que, seguro, mas fica no chão. Não sai do chão, não vai conseguir sair com todo esse peso, não sairia, infelizmente. Vamos lá então, próxima pergunta de telespectador. Alcides, são várias as perguntas, você ainda pode participar conosco nessa noite enviando sua mensagem para tribuna@redevida.com.br. Não se esqueça de colocar a cidade de onde você está nos escrevendo. O Otávio Sá mandou, mas ele não escreveu de onde ele vem. Ele manda o seguinte: após o acidente com o avião da TAM em São Paulo em 2007, o rigor quanto às condições das pistas brasileiras aumentou. Ele cita o acidente que, à época, a pista principal do aeroporto de Congonhas, o maior do país, não tinha os chamados groovings, ranhuras na pista que servem para escoar a água e evitar que os aviões patinem. Que era uma das hipóteses primeiras
de que a ausência, né, daquelas ranhuras teria também provocado, mas me parece que depois foi dito que não era bem assim. Não é bem assim. Na realidade, é o que eu comentei anteriormente. Um acidente, ele nunca tem uma causa isolada. Então, ele tem vários fatores que contribuem. Então, ali, no caso do acidente da TAM, é lógico, foi um dos fatores contribuintes não é que não existia o grooving, ele estava, entre aspas, estava gasto. Já estava, é como um pneu, né? Estava meio gasto já estava usado. Foi feita a revisão da pista, houve até publicidade nisso, então, melhoraram as condições da pista? Melhoraram, sim. Tem coisa para melhorar? Tem, mas melhoraram muito em relação àquilo que era. Mas ali, o problema maior foi em relação às manetes, no caso do Airbus, que aconteceu o acidente. Que então, um estava para frente, o outro para trás? Então, assim. foram outros fatores que se somaram à presença do grooving. Então, como eu disse, não é um fator que causa o acidente, são vários fatores. Tinha alguma coisa ali a ser feita? O que era? Era para arrumar... Hoje sentado, né? É fácil. É fácil. Ele tem exatamente. dá para ver no vídeo o Tá. tempo que ele tem, né? Quando a gente vê lá, tem 10 segundos que ele passa a pista. Então, hoje sentado, é muito fácil É muito julgar fácil. o que eu faria Tá. com base no que já aconteceu. É isso em função ao treinamento para as emergências. Para quê? Para em 10 segundos conseguir lidar com uma emergência. Pô, eu estou em um voo, estou voando comercial, de repente o piloto remete. Ele é um piloto ruim? Não. Ele decidiu que naquele momento a melhor situação a ser feita é remeter. É uma das opções. Né? Então tem várias opções que são utilizadas, por isso que a gente estava até falando, a parte do pouso. Cada pouso é um pouso. Para cada pouso nós temos um conjunto de técnicas utilizadas ao mesmo tempo para fazer. E nós temos uma questão hoje, até algumas mudanças estão acontecendo na legislação, exigindo o treinamento em simuladores de voo. Porque que nem, eu vou helicóptero também. Você está voando, se você tiver uma pane, um apagamento do motor, você tem segundos para você baixar o comando e poder ganhar velocidade. Se você perder 1 segundo, 2 segundos, são segundos preciosos para você poder recuperar e fazer um pouso de emergência. Entendi. Então, vamos dizer, hoje o uso, o incremento do simulador de voo no treinamento, ele é muito maior do que era no passado. Entendi. Então, as condições estão melhorando, a tecnologia embarcada está melhorando e a paixão dos pilotos está aumentando. Falando em piloto, eu acho que um fator que faz a diferença é assim quando o piloto passa aquela sensação de que está tudo bem. E eu já vi, por exemplo, estávamos sobrevoando Brasília e de repente deu algum problema em trem de pouso, né? E o avião ficou rodando e a gente imaginava gastando gasolina talvez para ter um pouso mais assim, sereno. Mas uma coisa me chamava a atenção, a tranquilidade do piloto em dizer, fiquem tranquilos, é apenas um problema no trem de pouso. Mas eu dizia, nossa, mas trem de pouso, será que assim, é tão simples assim? Mas o jeito que ele estava falando, isso não vamos solucionar aqui, mas vamos assim, foi dando aquela sensação em mim que eu estou confiando nesse cara. A confiança do piloto nessa hora era tão grave assim? A ausência do trem de pouso é um negócio sério ou não é? Sim, claro. Seríssimo. É sério, mas só que assim, existem inclusive procedimentos que você pousa com o trem de pouso recolhido, que é mais seguro. Por exemplo, se você tem o trem de pouso principal e você tem o trem de pouso do nariz. Se você tem um problema no trem de pouso do nariz, é mais seguro você pousar de barriga, é muito mais seguro do que você querer arriscar e chegar na hora e ele poder correr o risco até de pilonar. Então, é importante trem de pouso? É lógico que é importante. Mas existe treinamento para pousar sem trem de pouso? Existe. E hoje se faz em simulador de voo. E um treinamento para ele ter também essa segurança e essa confiança de passar isso para a tripulação e para ele se manter calmo, porque depende das decisões dele naquele momento que é crítico para ele ser bem sucedido. Se ele não se controlar, se ele não conseguir manter a confiança no que ele foi treinado, no que ele está pronto e é especializado para fazer, ele pode esquecer de um detalhe que seria super importante, que depois de uma vez a gente lembra. Mas na hora, nos 10 segundos ali, é o que ele tem para fazer. E cada acidente marca a gente de uma tal forma. Eu não tenho, por exemplo, como passar ali em Congonhas, né, que foi citado agora pelo Paulo, eu não tenho como passar ali em Congonhas, olhar para aquela praça, aquele monumento, e não sentir aquela tristeza, assim, não ter uma sensibilidade
aqueles dias que a gente foi assim entendendo um pouco mais o que tinha acontecido, a dor daquelas famílias, a imagem que assim, foram colocadas e veiculadas pelos veículos de comunicação. Não tem como a gente não sofrer e continuar sofrendo, porque é um estilo de morte que a gente assim, sente talvez tão próximo, mesmo não tendo um parente ali envolvido, mas a gente se sente profundamente envolvido. É que causa um impacto muito grande, né? E acho que é um impacto psicológico que traz para as pessoas, né? Porque se você parar para pensar as mortes que acontecem no trânsito, Sim. a quantidade de mortes que acontecem Sim. no trânsito são até maiores do que um acidente aéreo. Mas o que acontece ali, morre todo mundo junto na mesma condição. Então isso acaba trazendo aquele trauma. E é difícil quem não goste de voar, mesmo quem tenha medo, né? Então, o piloto está lá transportando sonhos. De quem? Certo. Às vezes de negócios, às vezes de famílias, reencontros, ou mesmo a primeira experiência em estar voando. E sair disso, né, para uma tragédia é muito ruim. É um sonho esfacelado, né? Naquele instante. Porém, apesar de ser tão crítico, como o professor Gaspar acabou de falar, se nós levantarmos por estatística, então a gente não ia mais buscar pão na padaria com o carro, não ia mais para a escola de carro, né? Moto, por exemplo, aqui em São Paulo, Marginal Tietê, as medidas tiveram que ser tomadas para que se diminuísse a quantidade de acidentes. Não é a melhor forma de aprender, mas quando nós temos ou um acidente ou um incidente na aviação, isso é passado de maneira ostensiva para todos que estão envolvidos na aviação, tem a oportunidade de aprender e de forma nenhuma cometerem o mesmo erro ou a mesma adversidade que passou aquela tripulação, aquele voo. É impressionante o número de e-mails. Então vamos fazer agora o estilo jogo rápido, Paulo, né? Que já estão dizendo assim, o programa não tem muito mais minutos, vamos então agora concentrar aqui. Eu estou indo para o 2º semestre de aviação civil aqui em Brasília, diz o Enos Augusto. E eu gostaria de saber dos entrevistados qual a avaliação que eles fazem do mercado aeronáutico hoje no Brasil, no que se refere a emprego. Então, é assim, a aviação, a contratação dela é cíclica, assim como a economia, tá? Então, ele deve ter visto algumas notícias, aconteceu demissão na companhia A, B ou C, acontece demissão? Acontece. Toda vez que duas companhias se fundem, é a mesma coisa, um banco comprou o outro banco. Olha, tinha um banco... Alguém vai pagar o preço. Então, vai chegar um momento que os dois juntaram. Então, tem cargos, tem funções que serão duplicadas. Um momento, eu vou dispensar esse. É o que acontece na aviação. Juntaram duas empresas, acontece uma fusão, momentaneamente acontecem demissões e logo na sequência acontecem as recontratações. Então, que nem ele falou assim, olha, como é que está o mercado e tal. Então, qual é o momento de se preparar? Quando o mercado, de repente, está aqui, eu tenho que me preparar, porque quando voltar a contratar, é muito rápido. Entendi. Então, ali o mercado tem que estar pronto. Reage muito rápido. E não adianta eu falar assim, bom, eu vou ficar esperando quando daqui a pouco acontecer uma virada, aí eu vou me preparar e não dá mais tempo. Então, e outra, país nenhum vive sem aviação, nenhum lugar. E sempre estão contratando. No site da Boeing, eu recebi o vice-presidente da Boeing para a América Latina, na universidade, fazer uma palestra. Aliás, a gente tem sempre várias palestras. Eu trago profissionais do mercado, porque eu tenho uma visão do que está acontecendo no mercado e do futuro. Tá? Mas uma coisa sou eu falar, outra coisa é eu trazer a pessoa que está no mercado para comentar. E a previsão 2020 e 2030 são mais de 200 mil vagas para pilotos. Então o mercado vai bombar de maneira assim muito grande. E a preparação não é tão rápida. Então lá, sou instrutor da Delta, né, de Campinas, da Escola de Aviação Civil, para se formar num curso normal, da parte teórica ali, em torno de 300 horas. Fora a prova, fora a parte prática que depende da proficiência de cada um, depende de como cada um vai estar na aeronave. Então, não adianta o mercado estar contratando para ir. Aí você já tem que estar pronto. Perdeu. Um senhorzinho, assim como eu, de 46 anos, pode se aventurar a ir numa universidade ou não? Então, eu recebo muita consulta nesse sentido. Porque o que acontece hoje em dia? As companhias aéreas, via de regra, contratam pilotos até 35 anos. Via de regra. Nós perdemos no bom sentido, alguns professores que davam aula, que eram também pilotos,
Porque já tinham 40 anos e a companhia começou a contratar. Só que assim, uma coisa que eu costumo responder para todo mundo, a aviação não se resume à função de piloto. E não se resume apenas à aviação comercial. Você Certo. tem aviação executiva, onde a idade não é um fator tão importante. Então, muitas vezes, imagina você empresário, você tem o seu helicóptero, você tem o seu avião. Muitas vezes, e isso eu comento com meus alunos, a pessoa que, eu tenho o meu helicóptero, prefiro uma pessoa às vezes mais madura, mais serena, mais assim, centrada, do que às vezes pegar um menino que acabou de se formar. Mais aventureiro. Mais aventureiro. Mais perguntas e questões, telespectadores, tribuna@redevida.com.br. Vamos lá, Paulo. Francisco e Gaspar, a gente tem 2 perguntas aqui, 3 na verdade, são várias que estão chegando mais ou menos na mesma linha. O Givanês Oliveira de Piracicaba, também tem o Anderson de Candiota no Rio Grande do Sul, tem o Daniel do Rio de Janeiro, todos eles perguntando o preço médio, quanto eles vão gastar, ter que desembolsar para fazer os cursos de piloto privado e piloto comercial. Bom, vamos falar em questão de hora de voo. Então, o que a ANAC exige hoje, o curso para piloto privado, porque você tem piloto privado de avião e piloto privado de helicóptero, tá? Então, para piloto privado de avião, em média, entre 35 e 40 horas de voo. Quanto que eu vou gastar? Depende do avião que vai utilizar. Então, eu estava conversando com o Francisco aqui no intervalo, que ele voa o Paulistinha. Quanto que está o custo da hora de voo no Paulistinha? Paulistinha, no Aeroclube de Campinas, 200... O que é Paulistinha? É um avião pequenininho, é um avião muito utilizado para instrução, é um avião bem básico. É um treinador. Um né? treinador. É um treinador. Ele foi Treinador fabricado na tudo. década de 50, para você ter uma Ok. ideia. Então, um avião que é muito bom para treino, a hora dele em torno de 286 reais, viu? Ontem Tá. esse preço. Então, se ele for fazer as horas de voo num Paulistinha, a R$ 286 reais é fazer a conta. Isso é a licença de piloto privado. Para piloto comercial, a situação é um pouquinho diferente, que ele vai ter que acumular mais hora, mais experiência. Em aviões Quanto maiores. mais? Vai de 150 horas se for feito em escola homologada pela ANAC. Agora, é a mesma coisa, eu vou tirar a carta, eu quero tirar a carta num Fusquinha, que é o da nossa época, que eu tenho praticamente a mesma idade sua, Que é o Paulistinha. que né? é o Paulistinha, ou eu quero, de repente, usar um carro mais requintado, que nem você tem aí aviões com custo da hora de voo que chega a custar 550, 600 reais a hora. Então, aí o custo já sobe um pouquinho. Seria o caso 90 do... mil reais, nós estamos falando de 90 mil reais. Por aí. Entre 80 e 90 mil reais. É esse o custo da formação completa. Dependendo da proficiência do aluno. Então, É. tem aluno, todos voam, né? A não ser raras exceções. Tem uns que demoram mais, tem uns que um pouco menos. Esse de 35 a 40 seria aí uma faixa normal. Tem alunos que vão lá com 80 horas concluir o curso de piloto privado. Tá, Tá no tempo dele. e é importante também, em relação à formação, falar assim, bom, eu vou fazer 1 hora nesse mês, 1 hora no mês que vem, outra 1 hora. Não adianta. É melhor ele juntar, esperar e fazer sequência. Porque não adianta, o meu caso foi um pouquinho diferente, eu tive que fazer, quando eu comecei a voar, comecei primeiro helicóptero, depois avião, tá? Mas assim, é importante estabelecer uma sequência, que aí o nível de aproveitamento, a qualidade da hora é muito melhor. Porque aprendi hoje, tá bom, amanhã eu volto, normalmente eu parto daqui para frente. Se eu fico muito tempo sem voar, eu praticamente volto. É como se eu desse um passo para frente e 2 para trás. O Wellington de Campinas, ele está querendo saber o que ele deve levar em consideração na hora de escolher o aeroclube para fazer as horas de voo. E conhecer, eu posso falar um pouquinho também pelo Aeroclube de Campinas, e conhecer como é feito o trabalho, como é feito a manutenção dos aviões em questão, como é feito a parte de ensino, né? Então, o que ele tem, Wellington, o que você vai ver no aeroclube, se te agrada, procure conhecer, vai conhecer os aeroclubes que estão perto de você, a facilidade que você tem de acesso, né? E você vai sentir bem, você vai conseguir ver bem, só você pesquisando ali, saber ali. Só complementando a resposta do Francisco, é assim, o entorno de São Paulo tem vários aeroclubes, tá? Vários aeroclubes e muito bons. Então, minha sugestão hoje, assim, olhando um pouquinho de fora, que o Francisco tá lá no Aeroclube de Campinas, que eu tenho referências muito positivas do Aeroclube de Campinas, mas existem várias escolas. É importante visitar, conhecer, ver os aviões, porque na aviação, gente, é assim, é diferente você falar, tem uma oficina mecânica perto de casa, todo mundo de mão suja, engraxado.
Não é assim na aviação. Então, a aviação você tem que ter um ambiente, entre aspas, um ambiente clean, um ambiente limpo, um ambiente adequado, pessoas responsáveis. Então, é importante visitar e conhecer e ver onde ele se sente bem. Mais questões e perguntas, telespectadores. Vamos lá. Dalcides, agora quem participa com a gente é o Elídio, ele está lá em Salvador, na Bahia, e ele está falando que em 2014, talvez devido à Copa do Mundo, o consumidor sentiu um aumento no preço das passagens aéreas, assim como também o preço de diárias em hotéis. Quais são as razões para esse encarecimento dos voos? Eu acredito que seja a lei da oferta e da procura, né? Eu vi uma declaração do presidente de uma companhia aérea que vai estabelecer um teto máximo em relação ao custo das passagens aéreas, tá? Então, a procura muito grande acaba provocando assim uma elevação nos preços. Eu acredito que seja isso, né? O Diego de Bento Gonçalves pergunta por que a aviação brasileira ainda não está adaptada para o uso de celulares e tablets e outros aparelhos dentro do avião. Por medidas de segurança, né? Não se deve utilizar em função de... Mas já se fala que daqui a algum tempo isso vai ser Isso superado. é questão de tempo. Já estamos numa transição de procedimentos. Nós usávamos procedimentos que dependiam de rádio farol, ou seja, um sinal muito longe, né? E se nós tivermos um sinal dentro do avião, poderia dar alguma interferência. Hoje já se fala num outro tipo de navegação, GNSS, vamos voar basicamente com os GPS aeronáuticos, fazendo todo esse tipo de voo. Tá tendo toda uma migração. Dia 12 de dezembro passamos por uma reestruturação das cartas, isso está em mudança, mas por que se mantém isso? Em função da segurança dos voos, pelos procedimentos que temos aqui. Hoje é necessário ainda. Já está reduzindo. Você lembra daquele acidente que aconteceu com a TAM? Quando a pessoa que estava com o celular e explodiu e caiu da porta, ele foi jogado para fora? Você lembra desse fato? Lembro. Eu fui o primeiro a chegar no local. Eu fui ver essa vítima. Tá? Sim. Na época, era um baita de um celular. Tá? Hoje em dia, o que está acontecendo? O avanço tecnológico já está trazendo mudança. Então, acho que em pouco tempo, eles vão vai estar sendo tudo liberado. Pouco tempo. O Jorge de Uberaba, Minas Gerais, diz assim, o piloto tem que ser bom de matemática. Quais são os cálculos que esse piloto faz, que vocês estão comentando aqui? Ele precisa ter uma facilidade, nós trabalhamos muito com ângulos, né? Então, ângulos de aproximação, com proas, com bússola, precisa ter cálculo de combustível na cabeça, então, se eu tenho uma quantidade de combustível por tempo determinado de voo, para saber fazer cálculos rápidos, mas não é nada complexo, né? É bem envolvente, bem prático, bem diferente do que uma matemática teórica, é mais uma matemática aplicada, mas precisa sim, cálculo de pneu, cálculo de peso de balanceamento. E foi muito mais utilizado no passado, que nem... Eu fico até meio constrangido de falar isso, mas quando aprendi a voar, a gente aprendeu o computador de voo na mão. Então é que nem o relógio, ele tem um computador de voo aqui, e você faz basicamente regra de 3 para calcular autonomia, calcular tempo de voo, como é que eu vou subir, quantos graus eu vou utilizar para subir. Hoje em dia, as aeronaves mais novas, você tem piloto automático, você coloca a informação que você quer, ele faz tudo isso para você. Inclusive a precisão, né? Sim, Nós vamos muito pousar às 11 horas e 8 minutos. Isso. Eu fico observando se no relógio 11 e 8 está lá, Tá no tá chão. pousando. Exatamente. Quem pergunta é o Samir Silva, de Louveira, interior de São Paulo. Eu fiquei sabendo que as turbulências invisíveis são mais perigosas do que as comuns com tempestades. Será que isso é verdade? Tá, tem locais que você está voando que tem turbulência de céu claro, né? E isso realmente ele é perigoso. Ele é perigoso e chacoalha bastante mesmo. E você não consegue detectar no radar, esse que é o principal. Esse é o maior perigo, né? Se você está voando numa aeronave bem equipada, ela tem o radar meteorológico e você tem como ver, olha, aqui tem uma frente se aproximando, aqui tem uma nuvem, então você desvia daquela nuvem, você consome um pouquinho mais de combustível, mas você faz um voo mais seguro. Agora, essa turbulência de céu claro que ele está se referindo, não tem informação nenhuma. De uma hora para outra ele pega. Só que não é um negócio assim tão comum. Eu me lembro né? uma vez, Itália, Estados Unidos. E na metade do voo, mais ou menos, fomos assim acordados e o avião ele caía num vácuo. É isso. E esse vácuo era uma coisa desesperadora, porque não era assim, uma única vez.
uma vez, 2, 3 vezes. E pela primeira vez eu vi uma coisa que até hoje eu me lembro e acho que nunca mais vou me esquecer. O Francisco estava falando aqui do equilíbrio, né, da tripulação e assim por diante. As aeromoças, 2 delas, choravam copiosamente. E quando pousou o avião e tudo mais, as coisas caíam e tudo mais, eu disse para elas assim, mas vocês chorando, vocês também ficaram com medo, certamente. Elas me disseram, nunca vimos uma coisa dessa acontecer. Mas isso é tão imprevisível assim? Exatamente. E não é um negócio tão comum. Que não nem, é um negócio tão comum. Por isso que foi até o comentário delas. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Então não é um negócio tão comum. Acontece. Tem, às vezes, indicação, áreas que podem ter, que pode acontecer, mas não é um negócio tão frequente. Acontece. Quem me pergunta aqui agora é Paulo. Samir Silva, sobre as turbulências e agora a criação de novos voos para o período da Copa do Mundo no Brasil. Isso se abriu mais vagas para pilotos comerciais nas linhas aéreas. Mas e depois que passar a Copa, como é que nós vamos fazer? Olha, nós temos uma situação, se você for voltar para a década de 50, onde utilizávamos outros aviões, existia uma quantidade muito maior de destinos atendidos no Brasil. Vou usar Brasil como referência. Com o avanço tecnológico, aeronaves maiores, vamos dizer, mudou a característica das aeronaves e nós tivemos o quê? Uma quantidade menor de destinos sendo atendidos hoje. As companhias aéreas já viram isso. E elas estão procurando, elas estão buscando alternativas com outros tipos de aeronaves para poder atingir justamente essas localidades que deixaram de ser atendidas. De que maneira? Com aeronaves menores, com aeronaves turbo-hélice, que até a gente comentou com você anteriormente, que o consumo dela é menor, ela tem um menor custo operacional. Então, é para aí que vão os pilotos. Então, tem espaço, sim. Tem local, a aviação tem muito para crescer, sim, e os pilotos, o próprio pessoal envolvido na aviação tem muito a se especializar e tem muito a aprender. Então, tem que estudar cada vez mais. O que eu comentei anteriormente, antigamente não existia curso superior para formar piloto. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, na ANB nós temos formação superior, não são poucos alunos, a procura é muito grande. Eu não posso falar números, mas eu tenho 36 turmas fazendo aviação. Eu tenho convênio com a TAM, Gol, Azul, Avianca, agora com o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Mesmo o pessoal que já está na aviação, eles têm procurado essa formação superior. Temos também pós-graduação na área de segurança de voo, gestão de aeroportos, tem agora direito aeronáutico. Então, a procura pela especialização dentro da aviação, ela está cada vez mais intensa e cada vez maior. Inclusive, tem uma aluna aqui do curso de aviação civil da ANB Morumbi, está no 5º semestre. Quantos são? 6 semestres. 6 semestres. 5º semestre, e ela é Laísa Irata. Ela diz assim, eu gostaria de saber quais as perspectivas de plano de carreira para o formando de aviação civil que não seguirá a carreira de piloto. Então é assim, parece até estranha a pergunta dela, mas é uma pergunta muito boa e muito interessante. Por quê? Quando nós montamos a grade do curso, o que nós fizemos? Nós procuramos abrir um leque de opções. Então, eu tenho disciplinas focadas na pilotagem, como que são reguladas pela ANAC, piloto privado, piloto comercial. Na grade nova agora tem instrutor de voo, piloto de linha aérea também, que são disciplinas focadas na pilotagem. E eu tenho também disciplinas abertas para outras áreas, que vai ensinar planejamento de malha aérea, por exemplo, gestão de aeroportos, gestão de operações, gestão de frota, língua estrangeira. Então, qual que é a minha preocupação falando agora como coordenador de curso? Eu quero que o meu aluno ele seja colocado no mercado. Eu tenho um aluno que quer ser piloto, mas só fazendo universidade ele vai conseguir ser piloto? Ele precisa fazer a formação prática. Porque aí que eu digo que a universidade e os aeroclubes, eles se complementam, não são competidores. Eu e o Francisco, a gente tem não temos convívio diário, mas a gente tem uma proximidade muito boa. Grande, tá? Então, o que acontece? A universidade, ela mostra vários segmentos da aviação que estavam sendo ocupados por pessoas de outras áreas
que vinham aprender na aviação. Então, se você for nas companhias aéreas, mesmo na parte administrativa, eu tenho inúmeros alunos que estão atuando lá. Tive fazendo uma visita, pode falar o nome de empresa? Claro que pode. Eu tive fazendo uma visita na Azul esses dias e eu fiquei surpreso de saber a quantidade de ex-alunos meus e alunos que estão trabalhando lá. Em diversos departamentos. Situações. Então, pega a coordenação de voo, tem muita gente lá trabalhando. E eu fico contente, eu vou em aeroporto, ô Gaspar, tal, não sei o quê. Então, isso está acontecendo. Então, eu vou todos os dias no Campo de Marte. No Campo de Marte tem vários hangares e tem vários alunos atuando. Eu tenho aluno que quer ser piloto, atua como piloto, mas precisa complementar as horas. Eu tenho aluno que quer ser, tem um aluno que entrou na universidade pensando em ser piloto, puxa, mas eu descobri que tem uma outra área que eu fiquei apaixonado. Então, hoje eu tenho alunos que planejam a malha aérea da Azul. Eu acho que muita gente pode entrar num curso de administração e depois descobrir assim, não, mas não era bem isso, eu caí aqui meio assim desavisado. No caso de vocês, assim, da aviação, me parece assim algo, muito difícil, no meu modo de entender, alguém cair lá sem realmente querer muito ser ligado a essa área. Olha, em relação à formação... Não é todo dia que alguém se inscreve no curso como esse. Em relação à formação prática, não só a formação prática, quanto a formação teórica, a formação universitária também, a gente existe a evasão profissional também. Assim como o Francisco está me contando que antes de ser piloto, ele trabalhava em outra área, ele trabalhava com... Indústria têxtil. Indústria Santista, hoje Itálics, trabalhei por Então, de repente, chegou, eu quero entrar para a aviação. Então, acontece, são poucos casos, mas acontece também do aluno que entra na universidade e acaba mudando de área. Perfeito. Acontece, mas são poucos. Curso de mecânico, até o pessoal começa como mecânico, vai para a parte de piloto, Sim. ou está como piloto, e não é bem aquilo que se descobriu na parte de manutenção e vai para a manutenção aérea. Mesmo dentro da aviação, essa migração de postos, todos envolvidos, todos naquele leque de confiança. Então, um piloto confia no mecânico, confia na peça, confia no teste que foi feito no laboratório para que tudo dê certo. Dalcide, só para complementar, assim, é importante as pessoas entenderem que assim, a aviação não se resume à figura do piloto. O piloto é aquele que sentou e vai realmente voar a aeronave. Mas só que para ele sentar, fazer o speech e falar, vamos decolar do aeroporto A, chegar no aeroporto B, de avião, de helicóptero, tem muita gente que está trabalhando para que ele faça isso. É que, talvez assim, no nosso imaginário, é justamente aquela função que mais se destaca. Aquela função que a gente fala, avião, piloto, há uma ligação direta. É o glamour, né? É o glamour. É o glamour, que né? Que acha que o piloto ganha fortuna, que tem todas as namoradas. Meu bem, a minha esposa está assistindo, então não é bem por aí. Não é bem por aí. Assim. Mais questões e perguntas de telespectadores, vamos lá. Dalcides, agora é o Matheus de São Paulo, ele toca num ponto importante. Ele fala que em 2014 já assistimos novamente as mesmas cenas que têm se repetido ano após ano, muita fila e confusão no embarque em aeroportos do país. O número de passageiros aumentou e as empresas, as companhias aéreas não dão conta da demanda mais? Ou são questões internas da empresa? O que ocorre? A gente está numa época crítica, prestes a começar. Precisa ver muito bem qual a situação. Porque, que nem aconteceu recentemente, agora, essa semana, problema de temperatura muito baixa e aeroportos fechados nos Estados Unidos. E muitos voos que tinham como destino os Estados Unidos, acabaram sendo adiados ou alguns até cancelados. E muitas vezes o passageiro se revolta com quem? Com a companhia aérea. A companhia aérea está corretíssima. É melhor você não decolar do que colocar o passageiro numa situação de risco. Então, por condição meteorológica, e às vezes você fala assim, não, tá o caos. Não é o caos. Às vezes você fala, um avião, quantos passageiros leva? 150, 200, 300 passageiros? Um avião. Imagina se a gente tivesse aqui no estúdio agora, um avião que teve seu voo adiado para que todo mundo pudesse reclamar para você do voo que não foi realizado. Imagina, 300 pessoas. Virou o caos. Mas não é um voo. Quantos voos tem, assim, no Brasil, de uma forma geral, num dia? E essa informação... Bom, uma empresa aérea chega a fazer 800 a 1.000 voos por dia. 800 a 1.000 voos, uma empresa? Uma. Se nós pensarmos a quantidade de aviões que existem voando no momento, fisicamente não seria possível ter todos no chão. Sim, exatamente. Avião só consegue pousar em aeroporto. O helicóptero até consegue fazer um pouso fora. O avião
Se ele Só decolou, aeroporto. ele vai ter que pousar em outro aeroporto. Então, fatores meteorológicos. Quando ele alterna, quem alternou interfere em todo o tráfego daquele aeroporto local. E vai dar Nossa. prioridade para quem? Prioridade para quem está voando. Você imagina, tá todo mundo programado, organizado. Aí vem o avião para pousar em Congonhas. Não conseguiu pousar em Congonhas, está fechado com o bico. Ele vai para o Rio de Janeiro. Esse Caos voo instaurado. já começou a causar um transtorno. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Edson Luiz Gaspar, coordenador do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. Piloto de avião, de helicóptero e assim como a experiência de vida para enriquecer a nossa noite. Edson, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade até de estar aqui com você, foi um prazer ter essa noite abençoada aqui, que eu estava brincando, que tem um Francisco aqui, que é o nome do Papa, e um Gaspar, que é nome de Rei Mago, né? Mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder esclarecer essas dúvidas. E fique à vontade, o dia que você precisa tal dia, a gente está à disposição. Pela quantidade que a gente viu aqui de perguntas e pessoas interessadas, claro que a gente precisa fazer mais programas que levam conhecimento e curiosidades. Francisco Carlos Miralles, que é instrutor de voo da Delta, Escola de Aviação Civil e do Aeroporto de Campinas. Aeroclube de Campinas. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um assunto, na verdade, muito extenso, realmente. Fica o convite a todos, né, quiserem conhecer o Aeroclube de Campinas, passem lá no Campo dos Amarais ou na escola Delta Escola de Aviação. Passe lá para a gente conversar, tirar as dúvidas, perguntar. Além de ser fantástico, a gente aprende muito, né, em todas as áreas da nossa vida, tendo aviação. Noções de mecânica, noções de matemática, é fantástico. Sim. E posso até deixar o convite? Claro. Quem quiser, de repente tiver outra pergunta, entra no site da Universidade Anhembi Morumbi, é www.anhembi.br. Procura lá, guia Aviação Civil, tem uma fotinho lá do Gaspar. Manda a sua dúvida, Pronto. a gente responde e pode Você atender. responde tudo pessoalmente. Sim, sou eu que respondo. Olha, meus amigos, uma noite especial. Gostou, Paulo? Foi uma noite boa, não foi? Noite importante, mas ainda não acabou, né, Dalcides? Não acabou. O que vai ter agora? Dalcides, agora a gente vai receber o nosso comentarista de comportamento aqui no Tribuna, Frederico Matos. Você sabe do que ele vai falar, Dalcides? Ele vai falar de um tema que eu gostaria muito que você aí de casa parasse um pouquinho para pensar, para refletir, porque muitas vezes os nossos relacionamentos são repletos de imaturidades. Mas aí as imaturidades são tantas que a gente muitas vezes acaba se perdendo e muitos lares acabam se esfacelando, cada um partindo para um canto, porque as imaturidades não foram resolvidas e elas afloraram em um determinado momento. É sobre isso que a gente vai conversar, talvez seja a realidade que você esteja vivendo ou que você esteja vendo com clareza que é isso que está acontecendo com aqueles que estão mais próximos a você. Quem sabe, dicas práticas para que você possa, a partir de amanhã, ter um comportamento diferente. É isso que a gente vai conversar com o psicólogo Frederico Matos. Rápido intervalo e eu volto já já.